Bom dia, bom dia. Nossa meditação hoje vai ser em Juízes 7, que diz assim: Gideão com 300 homens vence os medianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele. E se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte pelo oiteiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Mas mesmo assim, e disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, come as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 que lamberam as águas, o livrarei e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um a seu lugar. E o povo tomou à sua mão a provisão e as buzinas, e ele enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 reteve, e estava o arraial dos medianitas abaixo do vale. Então você vê que para Deus operar milagre, não é quantidade, mas qualidade. Observe que aqui no início, os que voltaram para casa foram 22.000, e só ficaram 10.000. E desses 10.000, o Senhor selecionou só 300. E ele diz bem aqui: Deus escolhe os 300 homens. Deus trabalha melhor com um número reduzido de pessoas. Os estágios iniciais do avivamento de herança e provisão são frequentemente marcados pela identificação, em primeiro lugar, das qualidades necessárias para derrotar a divindade. A divisão. Em segundo, de quaisquer oponente que precisar ser confrontado. O Senhor não precisa de muitos para a sua vontade se cumpra. O adversário será derrotado e ele recebe toda a honra. Cristão bem intencionado, porém temerosos, não tem condições de enfrentar o inimigo da divisão e sobreviver. Somente os vigilantes e humildes, um grupo quase sempre pequeno, são convocados a travar essa batalha e avivar a herança do povo de Deus para a sua glória. Então observe que Deus, ele não precisa de multidão e nem de homens qualificados. É ele que os qualifica. Gideão era medroso, mas Deus disse: vai que eu sou contigo. Não temas. Então, Deus, ele nos surpreende. Diz assim, ó: chegou, pois, Gideão e os 100 homens, ele dividiu em 3 grupos. Gideão dividiu o exército em 3 grupos. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto os guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinha nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerda as tochas acesas, e na sua mão direita as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, gritaram e fugiram. Todos
Pois os 300, as buzinas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zerera, até Bet-sita, até os limites de Abel, Neolá, acima de Tote. Então você vê aqui que todo o exército dos midianitas fugiu. A espada de Gideão não era poderosa em si. Na realidade, os midianitas foram derrotados quando o Senhor revestiu Gideão do seu poder. No momento em que Deus transforma as nossas fraquezas na sua força, tornamos-nos imbatíveis. Foi assim que Sansão feriu 1000 filisteus com a queixada de jumento. Desejamos que essa mesma autoridade se manifeste em nossa vida. Quem poderá resistir a um homem que, como Enoque, vive em comunhão íntima com o Altíssimo? Ninguém. O forte é aquele cuja força vem do Senhor. Esse sim é mais que vencedor. Olha só. Então, quem nos fortalece é o Senhor. É Ele que nos dá força para suportar todas essas dificuldades que aqui temos. Mas com Ele na nossa frente, nos conduzindo, venceremos. Gideão poderia ter vencido a batalha com 20.000 homens, mas Deus escolheu somente os 300. Ele escolheu, não foi os capacitados, foi os corajosos. Todos nós escutamos falar da espada do Senhor e de Gideão. É claro que Gideão foi um grande líder, mas o que teria sido ele sem os homens que lamberam as águas? Quando aquele pequeno grupo de fracos, mas vigilantes, dispôs-se a seguir Gideão com cântaros e tocha. Deus os abençoou por intermédio deles, do mesmo modo que pode derramar a sua bênção sobre o mundo por intermédio dos avivalistas e daqueles que o seguem. Temos de estar disposto a aceitar qualquer estratégia dada pelo Altíssimo, sem murmurar. Pois se a direção vier dele, poderemos ter certeza da vitória. Precisamos deixar de lado essa autodependência e trabalhar em conjunto. Se essa é a direção divina.